E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos fazer um livro com pitaco hoje? Não é uma leitura com pitaco, é um livro com pitaco. A gente vai ler um livro juntos e eu vou dar meus pitacos aqui em relação a isso. O livro da Xuxa. Bom, primeiro a gente precisa entender como foi que a gente veio parar aqui. A gente veio parar aqui, gente, porque eu aceito todo pedido de amizade que me manda no Facebook. Todo mundo nesse canal aqui que pede pra falar comigo, eu falo, me adiciona no Facebook, me chama no Messenger lá. Aceito indiscriminadamente. Depois, quando eu percebo que a conta é fake, aí eu vou lá e excluo. Mas eu tento ao máximo não deixar de seguir ninguém e não desfazer amizade com ninguém. E eu faço isso numa tentativa de diminuir, não de anular, mas de suavizar ali os efeitos que a rede social te impõe. A rede social ela é muito boa em identificar aquilo que você ama e aquilo que você odeia. Ela vai lá e te mostra os dois. Para você ou tá apaixonado, maravilhado, ou então tá muito puto com alguma coisa. E dessa maneira você se perpetua ali, rolando aquele feed. E aí você vai servindo de produto para as redes. Eu tento amenizar esse efeito de bolha, porque o efeito colateral de querer engajamento, o efeito colateral de querer você grudado lá no Facebook o tempo inteiro, é te deixar com a impressão de que todo mundo pensa igual a você ou exatamente o contrário de você. E que, assim, todo mundo se resume àquilo que você está acostumado a ver no seu dia a dia. E não, né? A gente está ali numa bolha que é muito maior do que aquilo. Então eu tento me expor ao máximo de formas de expressão possíveis para que a minha visão ela seja um pouco mais ampla. Não que isso funcione. Se você quer saber como é o mundo, você tem que sair da sua casa e ver o mundo. Nas redes sociais você não descobre muito sobre a realidade, não. Mas aí hoje eu vi muita gente dando rage, muito ódio em cima desse livro da Xuxa. Ontem foi segunda-feira, que seria lançado no dia seguinte, terça, que é agora, porque agora são 1 da manhã. São 1 e 2 da manhã do dia 3 de novembro, que é a data de lançamento desse livro aqui. E aí eu vi muita gente falando desse livro. Eu falei, cara, por que as pessoas estão falando tanto desse livro? Eu fui tentar me informar. Li sobre o que se trata o filme na Wikipedia e achei legal. Um anjinho, né, que decide descer e aí ele escolhe um lar onde ele vai ter 2 mães mulheres. Então essa história ela é uma tentativa de fazer com que crianças entendam uma afetividade e uma tentativa de maior compreensão e tolerância com as famílias homoafetivas. E eu achei essa ideia bacana. Você pode até não concordar comigo, a gente está aqui para discordar mesmo, mas eu achei uma ideia bacana. E aí eu vi isso daqui, eu vi que os royalties do livro, não os direitos autorais, os royalties do livro, o dinheiro que o escritor ganha ao vender o livro, seria doado para santuários de animais e para a aldeia Nice. Nunca tinha ouvido falar dessa aldeia Nice na minha vida. Procurei e eu descobri coisas muito legais sobre essa aldeia, não só nessa página aqui, mas também em outros. Façam aí a busca de vocês. Tudo aquilo que eles passaram, o trabalho social que é desenvolvido lá, a importância desse trabalho social, e eu achei bacana. Por quê? Porque a Xuxa, então, ela está defendendo uma causa que precisa ser defendida, mesmo que é o de respeito à causa LGBT, que mais, e isso é uma coisa que tem que ser defendida. Para o bem de santuários de animais e de uma aldeia que assim, me fez bem só o fato de saber que ela existe, e me fez bem só o fato de ver que trabalhos sociais são feitos lá. Então vamos comprar esse livro, até porque ele trata de uma causa maior do que quer dizer, maior, mas muito grande, que foge da homoafetividade, que é a da adoção. E o tema da adoção é muito sensível para mim. Por quê? Porque eu sou um pai adotivo. E como esse é um livro para criança, eu falei, eu vou ver se esse livro é bom para a introdução à leitura da Lana daqui a pouco. Ela está com 1 ano e meio, eu falei que eu faria leitura desse livro com pitaco com ela, comigo, mas não faz sentido eu contar ou ler um livro para uma criança de 1 ano e meio, que não fala ainda, que não entende, que ela vai... né? Mas um dia eu comprei esse livro, não só para ajudar nessa causa dos santuários de animais e da reconstrução dessa aldeia, mas para ver se esse é um livro que eu poderia usar para a introdução à leitura da Lana, e para saber se eu poderia usar para advogar em defesa desse livro. Por quê? Porque eu vi uma bancada da Bíblia pegando muito pesado
contra esse livro. Por quê? Porque a mulher que defende a causa LGBT, que precisa ser defendida, é aquela vagabunda lá que fez aquele filme pedófilo com aquela criança, que é uma coisa que foi vergonhosa. Não quero nem falar sobre esse filme, porque senão a gente vai perder tempo demais. Mas entenda, independente do que aconteceu naquele filme ridículo lá, numa época de ruptura que o Brasil estava vivendo, e se a gente entender, a gente entende muito a sociedade que a gente tem hoje, você tem que parar para prestar atenção naquilo que a pessoa está dizendo e se aquilo que ela está dizendo faz sentido ou não. E se aquilo que a pessoa está dizendo faz sentido, então você deve promover a ideia, não a pessoa. Promova a ideia e fala, cara, ela está tendo uma iniciativa legal, porque a ideia que ela está vendendo é boa, então vamos apoiar isso daqui. Agora, não ler o livro, não saber do que se trata e odiar o trabalho, por quê? Porque está defendendo gay, que é uma causa sensível a essa bancada, e associar, e amarrar, e costurar, e forçar a barra para caber tudo na mesma sacola, e jogar como tudo a mesma maçaroca, pedofilia num filme da porna chanchada, que foi ridículo e que não deveria ter existido, eu acho muito limitado. Porque aí se você coloca tudo na mesma sacola, uma coisa que é errada e uma coisa que precisa ser defendida porque é natural, o que vira? Não vira, não se misturam essas coisas. Não se mistura a defesa da causa LGBTQ, mais IQR, tudo isso, não se mistura isso à pedofilia e ao combate a ela. São coisas completamente diferentes. Então, se você é um crente e você enxerga pedofilia e homossexualidade como a mesma coisa, o problema não está em você ser crente, está em você ser burro, porque não são a mesma coisa. Por mais que o pastor fique insistindo que não é. São coisas diferentes. E as famílias homoafetivas, elas precisam ser respeitadas. E você pode até me dizer, não, eles podem até ser respeitados, mas eles não podem adotar crianças. E aí a gente entra num debate do por que eles não podem adotar criança. Porque senão essa criança vai sofrer. Ela vai sofrer o olhar de julgamento dos outros que não vão entender aquilo. Então você tem que atacar o olhar de julgamento, não a adoção. Porque tem gente que diz que não é racista. Não é racista, mas não aceita que o filho negro case com uma branca, ou que a filha branca case com um negro, ou qualquer variação disso. E não aceita, não é porque ele não gosta da outra cor, é porque ele acha que a vida do mestiço vai ser muito difícil, porque ele vai sofrer preconceito. Então, o que tem que ser combatido aqui não é a união de um casal que se ama, é o preconceito contra o mestiço. Então, se você acha que uma criança que tem duas mães ou dois pais vai sofrer preconceito da sociedade, a gente tem que se juntar e lutar contra esse preconceito. Não contra a adoção da criança, que já está largada num orfanato. Eu fiz voluntariado em orfanato, eu sei o quanto é difícil ser uma criança de orfanato. Eu ia todo domingo lá dar aula de reforço para as crianças e conversar com elas. E aí você vê a formação da identidade de uma criança no orfanato, por mais que ela tenha apoio de bons pedagogos, por mais que ela tenha apoio de bons psicólogos, cara, é difícil demais você estar no orfanato, participando de um monte de tentativas de adoção e gente que aparece e desaparece, um monte de gente na Páscoa e no Natal, vem um monte de igreja te dá um monte de presente, mas cria zero laços com você. É difícil demais ser uma criança de abrigo. E quando você é uma criança de abrigo e chega a uma idade em que você não pode ficar lá, é muito comum que você vá direto para o crime ou para a prostituição, porque aquilo não te prepara para ser competitivo no mercado e você não tem a orientação necessária. Não estou falando de todas as crianças, não estou falando do futuro de todas as crianças, mas é muito complicado, e a gente querer que essas adoções não sejam feitas porque essas crianças um dia elas vão sofrer preconceito porque elas têm duas mães, não tem o menor cabimento para mim. Então essa questão da adoção, ela deve ser defendida, e quanto menos associada àquele filme que a Xuxa fez, melhor. E eu não estou defendendo o filme que a Xuxa fez, eu estou dizendo que ele não tem absolutamente nada a ver com a voz dela em defesa às famílias homoafetivas. Eu quero deixar
registrado aqui nessa parte do vídeo o quanto a nossa melhor versão ela deve estar no futuro, não no passado. Se um dia alguém desenterrar alguma coisa que eu fiz com 16 anos, com 20 anos, com 25 anos, se alguém mostrar alguma cagada que eu fiz por ter sido escroto quando eu era imaturo, e talvez eu me ache um pouco imaturo ainda até hoje, eu vou falar, cara, que bom que isso aconteceu no passado. E que isso fez parte da minha educação. E muito do que eu faço hoje, toda essa tentativa de trazer as pessoas algum bem para a vida delas nos vídeos que eu faço, em outras atividades que eu tenho, toda essa tentativa de fazer o bem talvez seja para reparar mal que eu já fiz, e tentar compartilhar coisas boas para que outras ruins, frutas de maturidade, de falta de reflexão, não venham a acontecer novamente. Entende? A gente está falando de um filme feito por uma mulher que não fazia ideia que um dia ela entraria na Rede Manchete. E que não fazia ideia que um dia ela iria para a Globo. Se ela soubesse 2% do futuro que a aguardava, se ela soubesse que um dia ela seria a rainha dos baixinhos, ela não faria na idade que ela fez, aquele filme que ela fez, e que se perderia na história tranquilamente não fosse a internet. Quantas outras mulheres, talvez sua avó, talvez sua tia-avó, quantas mulheres que você admira e respeita podem não ter feito um filme de porno chanchada e estão esquecidas e anônimas até hoje porque não foram descobertas, porque não se tornaram tão famosas e relevantes ao ponto de alguém pegar aquelas fitas cassetes e tentar desenterrar para jogar no YouTube ou no Xvideos. Quantas pessoas? E é claro que de todos esses filmes de porno chanchada, talvez o que a Xuxa fez com aquela criança ela tenha sido mais nojento, mas há que se entender que existe uma diferença aí entre isso e o que ela está tentando falar aqui. Eu falei para vocês que eu ia ler isso daqui com vocês. Não faz o menor sentido ler esse livro com a Lana, porque ela está com anime e ela não vai entender essa leitura, ela vai achar no máximo os desenhos bonitos. Mas eu quero que vocês entendam que isso daqui é um livro feito por aceitação, pregando aceitação, e não tentando imputar na criança a homossexualidade. Não é uma mulher demoníaca tentando ensinar as crianças a serem gays, como está sendo dito, né? Então, tem que ler primeiro para depois ter essa convicção toda. Então vamos ler. Eu comprei esse livro umas 2 horas atrás. Virou meia-noite, já liberaram o acesso. E o máximo que vai acontecer por eu ler esse livro com vocês é esse vídeo ser um dia apagado e aí a gente fala sobre ele de novo sem mostrar as imagens. Eu não vou tocar a musiquinha eu vou deixar quieta. E vou ler bem mais ou menos aqui também, tá? Então, inicialmente, a gente tem uma anjinha curiosa, muito feliz no céu, e que vê pessoas chegando e saindo do céu. Então, faz parte, né, desse ideal. E ela vê a dona Ermelinda, por exemplo, falando do filho dele, com esse orgulho todo. E ela se admira com o orgulho todo, e ela acha muito bonito essa coisa das pessoas que não têm vergonha de demonstrar o amor pelos filhos. É mais ou menos isso que ela queria. E aí, numa época em que ela está no céu como anjo, ela tem que escolher onde é que ela vai nascer. Como que acontece? Eles buscam o lugar onde eles querem nascer e escolhem os pais que possam ensinar o que elas gostariam de aprender. Antes de você vir a ser aquele ateu chato que fala assim, então você acha que todas as crianças estão escolhendo nascer como crianças escravas na China, na Índia, na Angola, na Venezuela? Entenda que a imagem que está tentando ser criada na cabeça da criança. A Lana, ela vai crescer sabendo que, se depender de mim, claro, a Lana ela vai crescer sabendo que existe esse ideal, esse imaginário religioso, mas que ele não é necessariamente único e que outras pessoas em outros países pensam de outras diferentes formas. Mas isso daqui tem que ser conhecido e tem que ser respeitado. E aí, a Maria ela começa a sofrer uma certa pressão. A Maria ela começa a sofrer uma certa pressão, no sentido de ter que escolher logo para descer logo, porque ela já está há muito tempo no céu.
E aí ela vai pro robozinho lá e vai pra base de dados para procurar a família dela, como se a família dela tivesse num sistema e ela vai aplicando filtros até chegar na família que ela quer. Então, aí ela escolhe cor da pele. Ué, qualquer uma, toda cor tem sua beleza, toda cor tem sua magia. O que é um valor legal para ser pregado para uma criança. Logo ela vai entender, quando ela crescer ela vai entender. Mas aquele primeiro contato, eu acho essa abordagem muito boa. Cor dos olhos tanto faz, cor não muda em nada. Um outro valor tem que tentado passar. Bom, como que você quer o seu pai e a sua mãe? Nessa hora respirei fundo e comecei. Minha mãe e meu pai precisam me amar acima de qualquer coisa. Sempre pensando em me oferecer o melhor que puderem. E nunca poderão me bater. Bater em criança não é certo. Um outro valor muito importante. E é engraçado porque bater faz parte de uma cultura nossa que é escravocrata. Muitos pais batiam nos filhos para prepará-los para a vida dura que os esperava. E houve uma validação social dessa medida, no sentido de a gente bate por amor, a gente bate porque gosta, a gente bate porque quer preparar para a vida e para o mundo. Só que não, né? Só que isso gera traumas, isso gera impactos, isso gera sérias consequências, gera um monte de coisas que às vezes a pessoa vai precisar de uma vida inteira de terapia para curar. E aí quando você fala que não é certo fazer isso, a pessoa que apanhou a vida inteira, ela advoga em defesa da família. Por quê? Porque ela sabe que ela é amada pelo pai e pela mãe. Mas ninguém está negando que o pai e a mãe amam. A gente sabe que o pai e a mãe amam, só que esse amor não torna bater certo. Ah, mas eu não morri. Tudo bem, você não morreu, mas você pode ter um monte de problemas aí que você precisaria estar trabalhando em terapia e que não está. E a próxima geração, ela não precisa passar por isso, ela não precisa apanhar para aprender o que é certo. Porque, assim, se a Lana não sabe o que ela fez de errado, não adianta bater nela. Se ela não entende, bater nela, ela não vai entender a explicação do porquê ela apanhou também. E se eu chegar a um ponto em que eu puder argumentar com ela, explicar para ela, então eu não preciso bater mais. Se eu bater é porque eu sou descontrolado. Entende? O que acontece? A Lana adora as minhas pimentas aqui. E ela vem mexendo nas pimentas. Toda vez que ela avança em cima das pimentas, aqui do meu lado, eu seguro ela, porque muito perto tá a tomada também. E aí eu seguro ela. Toda vez que eu pego ela, eu faço assim, ó. O que acontece quando a Lana vai de novo? Porque ela tem curiosidade, ela já explorou todo o quarto, ela quer explorar as pimentas aqui também. O que acontece quando eu pego e puxo ela quando ela tá do lado da pimenta? O que ela faz com os neurônios espelho? Só que ela sabe o que significa isso? Não, ela não sabe o que significa não. Ela está começando a entender que ela não pode ir lá, porque toda vez que eu vou lá eu pego ela. Só que ela é tão safada que às vezes ela quer colo. E ao invés dela vir por esse lado, porque talvez eu não a pegue tão rápido, ela dá a volta por trás de mim e vai nas pimentas. Por quê? Porque ela já aprendeu que quando ela vai na pimenta o colo é imediato. Criança extremamente inteligente, só que quando eu faço assim pra ela e quando eu falo não, ela não entende o que significa não. E se eu falar não come chocolate, talvez ela saiba o que é chocolate, talvez ela vire pro chocolate e vá lá comer. O não ela não entende, o chocolate talvez ela entenda. E aí você acha que seu filho é pirracento, porque você acabou de falar pra ele não come chocolate e ele avança no chocolate babando. Aí você vai lá e bate nele, pronto. Você errou 2 vezes em ter falado e ter chamado a atenção dele pro chocolate. Porque chocolate ele sabe o que é e o não ele não sabe. E você falhou em, depois de um erro teu, ir lá e bater na criança como se ela fosse culpada por ter sido estimulada por você a ir lá onde você falou para ela ir. Eu tô perdendo muito tempo porque eu acho que assim, isso daqui não é uma questão de opinião. Tudo bem que seja. Você pode ter a sua opinião e a minha opinião é que bater resolve, então eu vou continuar acreditando nisso. Sim, mas se a gente for debater de maneira mais aprofundada, se a gente for falar com pedagogos, educadores, psicólogos, se a gente for falar com todas essas pessoas, o que é melhor para a educação de uma criança é unanimidade por parte de quem passa a vida inteira estudando isso, que você não precisa bater. Só que isso não significa que você não deve educar. Só que a coisa ela não é binária desse jeito. Não existem só 2 tipos de educação, a que você não bate e a que você bate. Porque existem outras variáveis como educação, amor, presença, conscientização, que estão fora desse espectro aí, e embora levemente associados, mas a educação da criança ela não se resume a bater e não bater. Você pode ser um adulto bom apesar de ter apanhado. E você pode ser um adulto péssimo tendo apanhado a vida inteira.
Você pode ter educação boa com as duas abordagens. E a coisa ela não é binária, né? Dessa forma. Mas ok, a gente não está aqui para isso. Eles nunca poderão me bater, porque bater em criança não é certo. E aí entrou uma parte que começou a me comover aqui. E também vão ter que conversar muito comigo para eu aprender as regras daquele mundo. E eu quero que eles me olhem apaixonados e pensem em mim todos os dias. Espera, todos os dias não, porque não basta. Em todos os momentos, eu quero que eles pensem em mim o tempo todo. Estou enfiando os pitacos aqui, não sei se estão percebendo. Eu quero que eles me protejam com palavras, ações e bastante carinho. E desejo que me ensinem a amar e a respeitar a natureza. E eles também precisam amar os animais, porque eu quero ter irmãos de pelos, penas, escamas. Gato, cachorro, passarinho, peixe. Eu quero que meus pais sonhem comigo antes de eu nascer. E que eles desejem muito ter um bebê. E que eu seja especial. Meu pai e minha mãe precisam gostar de música ao ponto de fazerem a música mais linda pra mim. E tem uma música aqui que eu não vou tocar, mas que se você tiver o leitor no celular, você passa no QR Code e ele começa a tocar pra você. Eu quero que se alegrem com o meu sorriso e que chorem com as minhas tristezas e dores. E que algumas pessoas até os chamem de exagerados por me amarem tanto. E preciso, acima de tudo, ser muito amada, muito mesmo. Isso aqui me comove, porque se eu precisasse escrever uma descrição da família ideal, eu não escolheria uma família rica ou... Eu iria para uma descrição muito parecida com isso. Bom, vamos continuar a leitura, porque senão a gente não vai acabar nunca. E o que mais? Quando eu disser a minha primeira palavra, quando eu der o meu primeiro passinho, eu quero que comemorem como se tivessem ganhado na loteria. E pais são muito retardados, porque eles veem filhos fazendo coisas completamente banais e normais que toda criança faz. E eles se derretem de orgulho. E digo mais, não importa como serei fisicamente, não importa a cor da minha pele nem dos meus olhos, não importa se terei muito ou pouco pelo, se será... cabelo, desculpa. Se será lisinho ou enroladinho. O que importa é que para eles eu serei a menina mais linda. Se eu comer pouco, dirão que sou linda magrelinha. Se comer demais, é que sou linda gordinha. E eles me acharão perfeita de qualquer maneira. E eu os amarei com todas as minhas forças. Eu sou um tonto, né? De me emocionar com uma leitura dessa. Uma coisa que eu tento fazer com a Lana, e eu não sei se sou a pessoa mais certa de fazer isso, mas de acordo com a minha percepção de mundo, eu faço questão de fazer, eu tento não dar a ela a sensação de dever cumprido quando ela come tudo. Isso é uma besteira, mas eu não tento forçá-la a comer tudo, eu deixo ela, eu permito que ela desista de comer no meio do prato. E quando ela come tudo, eu evito fazer aquela festa. Porque tem determinadas coisas que ela faz porque ela vê o quanto a gente fica alegre quando ela faz. Tem um monte de coisa que ela faz porque ela percebe o quanto a gente dá risada quando ela faz. E se eu comemorar toda vez que ela comer tudo, ela vai associar comer tudo com deixar o pai e a mãe felizes. Então quando a gente comemora, quando a gente bate palma porque ela come tudo, talvez ela coma além da fome só para deixar a gente feliz. E eu não quero que ela associe comida com missão. Então, quando ela não aguenta mais, eu tento não dar bronca, eu tento não olhar com cara feia, mas eu deixo a comida ali, e aí depois de algum tempo eu tento dar ainda mais um pouco. São pequenos detalhes que vão moldando a maneira de pensar da criança e a maneira da criança ver o mundo. E se a criança ela começa a enxergar que ela tem que comer tudo para deixar o pai e a mãe felizes, ou ter aquilo como missão ou dever cumprido, você pode gerar E comida como recompensa também jamais. Comida como recompensa do tipo, faça isso e aí você vai ganhar um doce. Eu não quero que ela entenda que a comida seja uma recompensa. Eu quero que ela entenda que a comida é necessária na dose certa. Essa é a minha forma de enxergar e a forma como eu tento educar. E talvez, se a gente tirasse um pouco da nossa idealização de que a criança ela deve comer tudo, que ela deve fazer isso, que ela deve fazer aquilo,
ou que não pode comer tanto assim ao ponto de não engordarem tanto. Se a gente respeitasse o corpo da criança, talvez ela aprendesse ao longo da vida a respeitar. Quantas mulheres eu não conheço que são traumatizadas porque as mães, elas controlavam o peso delas, porque se elas engordassem demais elas não arrumariam marido, como se a missão na vida delas fosse na primeira infância comer tudo para deixar a mãe feliz e depois não comer mais nada porque se ficar gorda não vai casar. E o quanto essas mulheres, elas não ligariam para essas coisas se elas não tivessem sido ensinadas desde o berço que isso é uma coisa importantíssima na vida delas. Talvez se não fosse assim a educação, elas enxergassem o peso delas somente como o peso delas, e isso seria muito pequeno perto de todo o resto que elas viriam a aprender. Bom, conforme fui fazendo todas essas pedidas, as chances de achar pai e mãe dos meus sonhos foram ficando menores, e a cada novo pedido eles diminuíam ainda mais. Sabe quando você vai colocando filtro assim, vai sumindo? E foram minguando, até que uma luz vermelha se acendeu no banco de dados. Chamei o anjo Rafael, ele que sempre tenta um acordo com os anjos que buscam por seus pais. É uma espécie de conselheiro, sabe? E eu já estava de cara feia enquanto esperava por ele, pensando que precisava tirar no que precisaria tirar da minha listinha de pedidos. Ou seja, ela escolheu como seriam os pais dela, mas talvez ela tivesse que abrir mão de determinadas coisas para encontrar. E de repente eu vi uma luz forte se aproximando, que eu já conhecia muito bem, era ele. Papai do céu. E Papai do céu, Deus chegou perto de mim, me pôs no colo e disse: que lindas asas você tem, Maria. Foi você mesmo que escolheu as cores? Sim, Papai do céu, são lindas, né? É o arco-íris. Como se eu não soubesse. O Deus onisciente. Nossa, que bacana. Mas vamos falar sobre seus pais. Você não acha que você está pedindo um pouco demais? E aí segue-se uma lição que Deus dá, que quando você quer muito, quando você quer buscar essas pessoas especiais, elas são difíceis de serem encontradas. Não que eu não consiga encontrar essas pessoas, mas é difícil. Porque são especiais. Elas escolheram vir ao mundo para serem pais. Já amam seus sobrinhos e afilhados como se fossem seus próprios filhos. Amam seus cachorrinhos, gatos, todos os bichinhos como se fossem filhos. Aliás, elas os chamam de filhos e os tratam como filhos de verdade. São pessoas que têm dentro de si um amor tão grande que é difícil se encontrarem lá na Terra. Mas quando isso acontece, chamamos de almas gêmeas, que se amam tanto que por onde passam as outras pessoas admiram a sua união. Ele passa então a essa parte que culmina em dizer, eu vou ler na íntegra, eu não vou tentar simplificar. Enquanto ele falava, eu ficava só olhando, maravilhosa com tudo que eu ouvia. Elas não conseguem viver uma sem a outra, cuidam uma da outra, se respeitam, se admiram. É um amor tão grande que nada mais importa, sabe? Mas esses encontros não acontecem o tempo todo. Você não pode ter um pai e uma mãe que não conseguem ter filhos por... Então, você pode ter um pai e uma mãe que não conseguem ter filhos por vias naturais. Como o casal de amigos heterossexuais que nós temos, que acabaram de adotar uma criança. Então, às vezes, o casal ele não pode ter filhos por conta de esterilidade mesmo. E às vezes os filhos eles não podem vir por vias naturais, ou podem não ter um pai e uma mãe. Pode acontecer de ter 2 pais ou 2 mães. O que importa é o amor. E esse é o cerne do livro. E você pode não concordar com isso. E o não concordar com isso deveria se limitar à sua vida e à sua liberdade de não concordar com isso, de não querer isso para sua vida. Mas quando você tenta estender aquele não querer à sociedade inteira, então você pode não querer tomar vacina, o que por lei não faz sentido, porque o bem do todo é mais importante do que o bem individual. Sem a carteira de vacinação você não consegue matricular na escola, você não consegue atendimento de saúde. Então, assim, a vacina ela não só vai ser obrigatória quando a vacina do coronga estiver aí, como ela já é obrigatória. Ela já é obrigatória e talvez você nem sabia disso. Agora, você não querer uma família com 2 pais ou 2 mães
Isso é uma decisão pessoal, não é para a sociedade, porque o fato de você ter uma família na sociedade composta de 2 pais ou de 2 mães diz respeito a elas, não atinge você, não limita a sua liberdade e não te causa nenhum mal. Não te causa nenhum mal. O seu vizinho não tomar vacina é perigoso para você. Você não tomar vacina é perigoso para o seu vizinho. O seu vizinho casar com um outro cara, sua vizinha casar com uma outra mulher, não alteram a sua vida em absolutamente nada. Portanto, você não tem direito de ir lá, chutar a porta dos caras e falar separa aí. Não pode. Não pode. Se você fizer isso, você está sendo escroto. Agora, se as UTIs da sua cidade estiverem lotadas de gente lá com coronga e tiver um monte de gente fazendo festa sem máscara, aí você tem todo o direito de chutar o portão lá e falar não, vocês estão de sacanagem. Por quê? Porque nós temos uma lei que diz que esse tipo de coisa não deve acontecer. Não está sendo respeitada porque as UTIs não estão lotadas, então tenhamos um pouco de tolerância. Eu ouvi tudo atentamente e o Papai do Céu continuou, mas algumas pessoas na Terra ainda não parecem preparadas para isso. Estranho, né? Ainda precisam evoluir muito e aceitar que amor é amor. Então, Maria, agora eu te pergunto, você está preparada para isso? Continuei olhando para ele, encantada com tudo que ele me dizia. Maria, entenda, é mais fácil encontrar pessoas... Não, é mais fácil encontrar essas coisas todas que você pediu em pessoas especiais, livres de preconceito. E... será? Não sei, eu acho que... pessoas preconceituosas, elas são capazes de muito amor, sim. Elas são capazes de muito amor. Mas... as pessoas livres de preconceitos que estão na pele das 2 mães da Maria, elas têm a vantagem de quererem muito e terem dificuldade de concretizar aquilo. É muito fácil para um casal conseguir ter filhos. É muito fácil para um casal de heterossexuais ter filhos ou adotar filhos. Então, o tempo de angústia para conseguir aquela criança, ele é menos enlouquecedor e menos pior do que a de uma família homoafetiva. Exatamente como as que eu te expliquei. Elas sofrem discriminação, mas mesmo assim, em nome do amor, ficam juntas. Vocês já repararam nisso? Que todo casal de homossexuais ele é um casal sobrevivente à nossa sociedade. Todo casal homossexual é um casal sobrevivente à nossa sociedade tóxica. Porque eles se amaram, eles tiveram todo o incentivo da nossa sociedade para se separar e ainda assim eles continuaram juntos. Então todo casal homoafetivo ele é uma prova da força e da resistência do amor. E nesses casos, muitas vezes o amor delas é tão lindo e tão grande que desejam um bebê com toda a sua alma e todo o seu coração. Só que aí não podem ter, por vias naturais. É diferente de quando alguém resolve ter um bebê simplesmente porque precisa ter. Puta merda, engravidei, ó que bosta. Ou porque está envelhecendo. Quem é que vai cuidar de mim, né? Se eu não tiver um filho agora, que eu tô com 40 anos. Porra. Eu queria que passasse na Clínica Estoril e visse o tanto de velho que tem esquecido lá pelos filhos. Que recebem a pensão dos pais e não pagam a mensalidade da clínica. Ou porque acha que uma família só existe quando se tem um bebê. Sim, Quantas mulheres não engravidam só para serem reconhecidas como mulheres de valor dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade? Porque enquanto elas estão... Casar não basta para ser uma família. Se você não tem um filho, você não tem o status de mulher. Você é só alguém aí que está começando. Muitas adolescentes elas engravidam precocemente para conseguirem o respeito em sua comunidade. Isso eu acho um absurdo. É claro que essas pessoas são meus filhos também, mas há filhos especiais que me enchem de orgulho. Porque eles entendem claramente que a lei da vida é o amor. Que coisa bonitinha de se dizer. É um viés muito otimista e é muito romantizado, sim, mas ainda assim é uma coisa bonita em que se acreditar. Eu vou evitar colocar na cabeça da Lana que o amor rege tudo, cura tudo, porque senão, às vezes o amor demora para aparecer na vida dela e ela vai começar a se sentir incompetente e incapaz. E não, você tem que estar preparado para a possibilidade do amor, que é RNG. Eu poderia muito bem não ter encontrado a Lara e a Lana e poderia estar lá em São Paulo ainda, no Tinder, vai saber. E chegou a hora da decisão. Então, você concorda, Maria? Aceita ter pais especiais? Poxa, Papai do Céu, isso é tudo que eu quero. Eu posso escolher? Ou seja, você, deixa eu ver, chamar de pai pai ou chamar de mãe mãe? Sim, é claro, mas eu vou pedir uma coisa em troca. Posso. Deus negociando com a Maria.
Pode, né? Claro. Você precisará dizer ao maior número de pessoas que a única linguagem que eu entendo é a linguagem do amor. Você deverá espalhar que eu abençoo toda forma de amor e que os animais também são os meus filhos, minha criação, assim como os seres humanos. Se Deus é amor segundo o cristianismo, toda vez que você incita a intolerância, você matou o cristianismo faz tempo. Né? Quando você se diz cristão, mas não gosta de fulano, não gosta de ciclano, fala que fulano está vivendo errado, como se coubesse a você e não a Deus julgar, e é porque o cristianismo já morreu faz tempo. Então, isso daqui pode até não ter fundamento, mas pela perspectiva cristã, se você é cristão, isso daqui tem que fazer sentido. Que a linguagem do amor, isso é o dogma central, isso é a espinha dorsal do cristianismo, é o amor. E quando você diz que uma pessoa não merece o amor porque ela é em sua natureza gay, é porque tem alguma coisa errada. Tá certo, papai do céu. Papa está dizendo, não é Fausto que está dizendo. Papa está dizendo. Vai falar que Papa virou esquerdista agora e que é comunista. Tá certo, papai do céu, conta comigo. Pode ser? Mamãe e mãe? Maria, você terá duas mães que te chamarão tanto que você terá que fazer com que o mundo ao seu redor saiba que eu abençoo o amor de sua família, mesmo que digam o contrário. Como é ser filha de duas mães, estar num lar imerso de amor e ficar escutando que a sua família não vale porque ela é diferente daquilo que foi idealizado? Sua mãe fará músicas para você e quero que você use essas canções para espalhar minha mensagem. Promete fazer isso? Sim, prometo do fundo do meu coração. Então venha cá. Ai, que ansiedade, vai começar. Ela tá chegando. E neste momento, tira suas asas coloridas e manda você para a terra, onde seu coração baterá dentro da barriga da barriga de uma mãe. Ao sair desse ventre, os corações de suas duas mães baterão dentro de você. Não esqueça nunca que, se você estiver feliz, elas também estarão. Vai, seja feliz. Eu me emociono com esse tipo de coisa besta. Porque é impossível você olhar para uma criança e vê-la feliz e não compartilhar dessa felicidade. É impossível você olhar para uma criança e vê-la sorrindo, e vê-la brincando, e vê-la satisfeita, e vê-la saudável, e não se alegrar por isso. E é quando você consegue isso na sua vida, quando você pensa o tempo inteiro numa criança, quando você quer vê-la bem, acima do seu próprio bem-estar, é isso, e não qualquer outra coisa que me torna pai. E eu não sou o pai biológico da Lana. Então, assim, em muito pouco tempo, o Rafa e a Bárbara, eles vão ter que se virar, porque eles vão ter que fazer uma animaçãozinha para a Lana muito cedo entender que existiu uma vez a Lari e a Arise, e que da união dos dois veio Lana, e que depois de Lari e Lana terem seguido seus caminhos, assim, as duas, eu apareci e completei uma família de um jeito diferente do que ela foi originalmente. Quando essa criança crescer, ela vai entender que ela tem um pai e que a relação que ela tem com esse pai diz respeito só a ela e ele. E esse espaço vai ser respeitado, esse espaço vai ser permitido. E em nenhum momento eu vou ter sobre essa criança uma relação de posse. Porque a paternidade, ela não está na minha cabeça em eu pegar uma criança, força e falar: você vai me chamar de pai porque seu pai sou eu. Nunca faria isso porque eu não vejo o menor sentido nisso.
Eu não me faço pai quando ela me reconhece. Eu não me faço pai quando a sociedade me reconhece. Eu me faço pai quando eu pego esse bebê e eu percebo que ele se tornou a razão da minha vida. E é engraçado porque essa relação que eu tenho de pai e filha, ela é completamente separada da relação que eu tenho com a mãe dela. Agora eu fico imaginando eu ter uma relação tão forte a esse ponto com essa criança e alguém de fora da minha família vir dizer que eu não sou pai dessa criança, simplesmente porque quem está do meu lado num relacionamento separado é do mesmo gênero que eu. Porque quando eu olho para a Lana adotada e eu vejo o tamanho do sentimento que eu tenho por ela, e eu imagino uma situação em que esse vínculo fosse anulado só pelo fato da minha sexualidade exigir alguém do meu gênero, ou seja, se a Lari fosse um homem, no que é que a relação que eu desenvolvi com a Lana mudaria? No que é que eu deixaria de ser pai? Se a paternidade está em pegar essa criança no colo, olhar para ela e dizer: eu morreria por você. Agora a gente tem aqui duas pessoas que se amam profundamente e que querem ter uma relação com o filho e que adotam uma criança e têm uma relação com o filho. Quem somos nós para invadir a casa dessas pessoas e dizer que esse amor que eles sentem por essa criança não existe, porque ele não está de acordo com as nossas crenças? Não sei. Então, se existe a menor chance dessa cultura nossa mudar ao longo do tempo, não será na porrada pré-eleição, não será nas campanhas da bancada da Bíblia para conseguir mais força no Congresso, no Senado. Se tiver que haver uma mudança, essa mudança não vai sair dos partidos políticos ou das lideranças religiosas, porque as pessoas dos partidos políticos e das lideranças religiosas, eles precisam de pautas radicais para fazerem as pessoas votarem com a força do fígado, com a reflexão feita no fígado. Se alguma coisa tiver que mudar, ela vai mudar na base, nas pessoas. As pessoas vão ter que mudar para que depois venha um cara da bancada da Bíblia e querer dizer que isso daqui não é uma família, para que as pessoas digam: cara, você está falando bosta. Você está falando bosta. Hoje esse cara só está falando bosta porque as pessoas que estão aqui estão achando que o que ele está falando faz sentido. E porque elas se sentem representadas por isso, elas acabam votando neles. E porque elas votam em gente que fala esse monte de bosta, é que ele está lá falando bosta. A sociedade precisa mudar, e a sociedade só vai mudar com conscientização. E essa conscientização só vai acontecer quando a gente se dispuser a falar sobre isso. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu poderia simplesmente não estar falando. Eu poderia deixar isso para as pessoas que são gays. Porque afinal de contas eu estou numa família hétero, confortavelmente vivendo uma família hétero. Mas eu passo perrengues com esquizofrenia, por exemplo. E quando eu vejo alguém que não tem familiares esquizofrênicos falando sobre as dores da doença de esquizofrenia, eu falo: nossa, que bom que existem pessoas assim na sociedade. E é por isso que eu fiz esse vídeo enorme, que eu espero do fundo do coração que vocês guardem com carinho como
um evento marcante aqui desse canal. Eu criei essa janelinha aqui no final em que eu estou menos emocionado, só para colocar 2 adendos. Da mesma forma que a voz da Xuxa pelas famílias homoafetivas não pode ser confundida com aquele fatídico filme horroroso que ela fez, você também não pode advogar contra a adoção de crianças por casais homoafetivos partindo de premissas anti-pedofilia, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Existem famílias tradicionais brasileiras onde a pedofilia acontece. A grande maioria dos casos de pedofilia acontecem dentro de casa, com pessoas conhecidas, com pessoas de confiança. Se um casal homoafetivo cometer um abuso de criança, eles devem ser punidos nos rigores da lei por pedofilia e não por serem homossexuais. São coisas completamente separadas e que deveriam ter os seus espaços completamente respeitados. Por hora é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que seja útil, que cause reflexões. A gente se vê na próxima.